Francisco. Esse é um programa ligado à residência médica em cirurgia geral, em acordo e compartilhando também os serviços do SOCOR e do Hospital Regional de Betim. Hoje a gente vai trabalhar no módulo de trauma sobre um tema bastante importante, que é via aérea. Lembrando que os serviços, né, dos hospitais referidos, eles são chefiados, né, o São Francisco pelo Dr. Marcelo Gomes de Lunde e a residência médica e cirurgia geral pelo Dr. Rodrigo Faria. O SOCOR também é chefiado, a equipe cirúrgica pelo Dr. Marcelo Gomes de Lunde e a doutora Simônia, chefe da residência em cirurgia geral. E no Hospital Regional de Betim, o serviço de residência e o serviço de cirurgia geral, ambos chefiados pelo Rodrigo Musi. O tema da noite é um tema bastante importante sobre todos os aspectos. Se a gente for pensar, os protocolos todos de suporte avançado partem do pressuposto que a letra A, via aérea, é uma das situações com as quais, na medicina baseada em evidências nos dados estatísticos científicos, colocaram a maior sobrevida do paciente no atendimento dentro da gravidade. Há de se pensar também que hoje, né, assim, nos protocolos de suporte básico, onde leigos, por exemplo, eles são conduzidos a pensar o primeiro atendimento ao paciente enfermo, que pode estar crítico, né? A avaliação da via aérea, ela passa como primeiro aspecto a ser observado antes de todo o protocolo. Diante disso, né, eu gostaria de lembrar, né, que para cirurgia geral, nós vivemos, né, nessa interface ao que diz respeito, né, o pré-hospitalar, o primeiro atendimento ao politrauma e até mesmo as situações com as quais no segmento o manejo da via aérea possa ser importante para que se estabeleça principalmente a continuidade, né, e a segurança do paciente. À noite, a gente vai começar com a discussão a respeito do capítulo da TLS, que a gente tem seguido como o nosso guia, né, assim como a nossa sequência de aulas. E quem vai apresentar a aula é a doutora Raíssa, R2 do Hospital São Francisco. Raíssa, você me escuta? Escuto sim, boa noite. Vamos lá? Sim, vou compartilhar aqui. Está compartilhando aí, doutor Igor? Sim. Sim. Então, como o doutor Igor disse, meu nome é Raíssa, sou R2 do Complexo Hospitalar São Francisco e vou falar a respeito do ATLS, segundo capítulo, que é via aérea e ventilação. Essa é a foto do capítulo do ATLS. O capítulo ele tem como objetivos identificar situações clínicas nas quais é provável que ocorra comprometimento das vias aéreas, reconhecer os sinais e sintomas da obstrução aguda, descrever as técnicas para manter e estabelecer uma via aérea patente, reconhecer o comprometimento ventilatório e sinais de ventilação inadequadas, descrever também as técnicas para confirmar a adequação da ventilação e oxigenação, definir o termo via aérea definitiva, listar as indicações para intubação assistidas por medicamento e descrever as etapas necessárias para manter a oxigenação antes, durante e depois de estabelecer uma via aérea definitiva. Então, como introdução, a respeito da via aérea, a gente tem que identificar os problemas, que é ver se a via aérea está permeável, ver se tem algum trauma, como maxilofacial, cervical, laríngeo, a respeito dos sinais objetivos. Existem sinais objetivos da obstrução da via aérea, que a gente tem que observar o paciente, se ele está agitado, como, por exemplo, ele estando agitado, a gente tem indício que ele pode estar em hipóxia, ou então torporoso, que pode sugerir uma hipercapnia. Procurar também retrações e uso de musculatura acessória. Auscultar sons anormais, como, por exemplo, roncos e estridores, estão relacionados à obstrução parcial
da faringe ou da laringe, e avaliar o paciente como um todo, o comportamento dele. Porque o paciente mesmo, pelo comportamento dele, ele pode sugerir, pode indicar para a gente que está tendo um comprometimento da via aérea, uma asfixia. Em relação à ventilação, a gente tem que observar a simetria da expansão torácica, como, por exemplo, a simetria pode sugerir fratura de arcos costais, os sons respiratórios diminuídos ou ausentes. A gente tem que atentar para lesões torácicas, taquipneia também pode indicar uma insuficiência respiratória. A gente sempre deve usar também um oxímetro para ver a saturação, porque uma baixa de saturação pode mostrar uma hipoperfusão ou um choque no paciente. A capnografia é muito importante ser usada também nos pacientes intubados, porque mostra uma ventilação adequada e também é importante para ver posicionamento se está correto nas vias aéreas do tubo. Então, a gente tem que ter uma previsão de via aérea difícil, para a gente não ter nenhuma surpresa na hora. Analisar bem. Alguns fatores que indicam a dificuldade de estabelecimento de via aérea são lesão de coluna cervical, trauma maxilofacial ou mandibular, abertura também limitada da boca, obesidade, variações anatômicas e crianças. A gente tem um esquema de decisão de vias aéreas que são 5 tópicos, pela sigla LEMO. Traduzido para o português, o L, a gente tem que olhar externamente o paciente, observar ele, né, como um todo. A gente tem que avaliar a regra 332, que significa distância de 3 dedos entre os dentes incisivos superiores e inferiores, distância de 3 dedos entre o osso hioide e o mento, distância de 2 dedos entre a proeminência tireoide e o assoalho da boca, deve ser pelo menos os 2 dedos, né? A gente tem também com o M, a classificação de Blampati, o O, que é a obstrução, e o N, a mobilidade cervical. Aqui a gente tem a classificação de Malampati, que vai de 1 a 4, mostrando a hipofaringe. A gente tem também as técnicas de manutenção das vias aéreas. A manobra de elevação do mento e também a manobra de tração na mandíbula, aqui mostrando na figura. A gente pode estabelecer uma via aérea nasofaringe, uma orofaringe também. E também a gente tem dispositivos extraglóticos e supraglóticos, aqui, por exemplo, mostrando a cânula de Quedel, a gente tem o combitubo, a máscara laríngea. O conceito de vias aéreas definitivas é um dispositivo colocado na traqueia, né, com um balonete insuflado abaixo das cordas vocais, conectando a uma fonte de oxigênio, sob a ventilação assistida e com o tubo fixado. Então, as indicações para a gente estabelecer uma via aérea definitiva. A impossibilidade de manter uma via aérea patente para os outros meios ou comprometimento iminente potencial das vias. Incapacidade também de manter a oxigenação adequada com a suplementação de O2 e a presença de apneia. Prostração, combatividade devido a uma hipóxia cerebral, indícios também que sugerem a presença de um TCE, que requer ventilação assistida, uma crise convulsiva sustentada, que não melhora com a medicação, e a necessidade também de proteger as vias aéreas, como, por exemplo, por causa de vômitos e sangramentos. Em relação à intubação assistida por drogas, a gente tem que ter um plano em caso de falha dessa intubação, que inclua a possibilidade de realizar uma via aérea cirúrgica. Então, a gente precisa de uma pessoa habilitada para poder fazer, saber onde que estão os equipamentos, para não passar aperto, a equipe toda deve estar preparada. Certificar também a sucção e a capacidade de fornecer a ventilação com pressão positiva estão adequadas, prontas, e, muito importante, pré-oxigenar o paciente a 100%. E aí as drogas que vão ser usadas vão de acordo com o protocolo, né? E também o médico que for estabelecer. Então, quando a gente não consegue fazer a intubação do paciente, a gente deve obter por via aérea cirúrgica, mas também tem umas outras indicações, que são edema de glote, fratura de laringe ou hemorragia orofaríngea grave. Então, a gente tem a possibilidade da crico por punção, como mostrando aqui na foto, a gente faz uma suplementação de oxigênio temporário,
A cana é conectada ao oxigênio a 15 litros por minuto, mas no máximo por 30 minutos. Depois tem que se estabelecer uma via aérea. A gente tem a crico cirúrgica também, que a gente faz a incisão na membrana cricotireoidiana, aqui como mostrado na foto. Depois a gente passa o tubo adequado, mas não é recomendado para menores de 12 anos. A traqueostomia, ela não é indicada nesse caso de emergência, porque ela deve ser feita num ambiente mais controlado, fora, né, da emergência. E aqui eu finalizo minha apresentação. Obrigada. Quero agradecer a Raíssa, que fez uma apresentação muito boa a respeito do ATLS, que vai ser o fio-guia de todos os nossos artigos, que vem agora na sequência com a apresentação do artigo do acadêmico até os demais artigos. Então, na sequência do ATLS, né, em todas as edições, Via Aérea sempre teve uma contextualização muito importante. E, como falei, é uma discussão essencial em vários aspectos, né, do que se maneja e que possa ser orientado ao leigo, né, assim, no serviço de pré-hospitalar, até o serviço remoto, né, quando se está ao telefone, por exemplo, e já na admissão desse paciente na escala de atendimento ao trauma, onde a letra A ela tem toda a fundamentação para que a gente possa entender que o paciente tenha menos prejuízo, ainda que os demais contextos possam estar comprometidos. Então, a gente começa agora os artigos da noite, e a introdução vai ser dada pelo acadêmico Luca, acadêmico do UniBH. Lucas, você me escuta? Escuto, doutor. Vamos lá? Vamos. Você consegue enxergar minha tela? Sim. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Luca Contigiarolo. Eu sou acadêmico do 9º período de medicina do UniBH, do Internato de Cirurgia, e o doutor Igor é meu preceptor e orientador. Hoje vou apresentar sobre o artigo Training in Polytrauma, Management in Medical Curricula, a Scoping Review. Então, sobre o politrauma, queria ressaltar que o politrauma é a principal causa de morbimortalidade em países de desenvolvimento e desenvolvidos, afetando principalmente a faixa etária de 18 a 44 anos. Segundo a distribuição trimodal do trauma, o segundo pico do trauma ocorre em minutos até horas após o trauma, e é onde o manejo do paciente segundo o ATLS pode ser a diferença entre vida e morte dele. Um estudo conduzido na Inglaterra, em 33 hospitais durante 2 anos, apontou que 43% dos casos de trauma severo, com classificação da lesão pontuada de 16 ou mais, a ressuscitação inicial foi realizada por um médico sênior, Já nos outros 43, o médico era ou um junior medical, que é o médico que ainda está no processo de graduação da residência, ou um médico que não entrou na residência. Então, o trabalho em pauta foi realizado uma metodologia de revisão em escopo. Qual a diferença da revisão em escopo para a revisão sistemática? A revisão em escopo, em relação à sistemática, ela é mais abrangente, com mais critérios de inclusão. Desse jeito, ela é melhor para levantar perguntas, do que a revisão sistemática, que traz mais a solução da pergunta inicial. Nessa metodologia de revisão de escopo, foram encontrados 687 artigos, sendo 667 excluídos por não se adequarem aos critérios e 8 artigos resultantes, após 12 serem excluídos pelos pesquisadores. No Reino Unido, foi apontado por O'Donnell e Spencer que, em média, você tem um período de 5,6 semanas, variando entre 3 semanas e 12 semanas, de curso de trauma ou ensino ortopédico durante a graduação, com aulas ministradas em tutoriais, rondas de enfermaria e clínica ambulatorial. A combinação das disciplinas, juntamente com a cirurgia ortopédica e o trauma, variou de uma disciplina isolada até uma combinação de 2 ou 3 disciplinas, como a reumatologia e a medicina de emergência e acidentes, englobada nesse contexto. Só 2/3 das escolas envolveram um estudante de medicina tendo trabalho de plantão de casos de trauma, tendo contato com a prática médica mesmo. As principais áreas do trauma, como lesão cerebral traumática, trauma torácico, abdominal ou TCE, não foram ensinadas em nenhuma dessas escolas do estudo. No âmbito global,
Zunes administrou um questionário a 1.502 estudantes de medicina, que frequentam 77 escolas de medicina ao redor do mundo, de países de alto, médio e baixa renda, sobre trauma e educação sobre queimaduras em seus currículos. Teve uma variabilidade bem grande do período de tratamento, variando de 10 horas até mais de 2 meses. Nesse estudo, foi relatado que apenas 55% dos alunos se sentiam preparados para gerenciar os casos de cuidados básicos de trauma. Além disso, a comparação entre os países revelou que cursos de graduação de países de média e baixa renda forneceram mais treinamento prático do que aqueles de países de alta e média alta renda, mostrando novamente que países que produzem mais trauma, que são os casos do país de baixa e média baixa renda, estudam mais o trauma por tabela em seu currículo. Concluindo, há uma baixa produção de literatura sobre treinamento em trauma durante a graduação no currículo médico. Um aumento da atenção à comunidade médica em relação ao ensino em trauma e seus impactos acarretaria em uma maior produção literária em volta do tema. Obrigado. Esse é o artigo que eu termino. Luca, faça seus comentários aí a respeito do artigo. O que você achou? Então, eu achei muito interessante, principalmente quando ele bota a perspectiva da comparação do Reino Unido, dos atendentes de trauma, com o ensino médico do Reino Unido em si, mostrando que os 43% dos acadêmicos que saem da faculdade direto para atender o trauma, eles não têm um treinamento maior do que 5,6 semanas em média. E sendo que você tem um curso que varia de 4 até 6 anos no Reino Unido, porque você pode fazer um subbacharel também junto. Então, um tempo muito pequeno de graduação no geral. E na sua formação, nono período, e aí? O que você pensa dessa situação, na realidade que você tem vivido, para você poder amanhã formar e estar aí de frente com a possibilidade de pegar um SAMU ou de passar na residência de cirurgia aí em Betim, por exemplo, que é porta aberta para o trauma? O que você acha? Então, eu acho que o ensino médico atual no Brasil, ele não prepara o estudante no geral. Porque, por exemplo, na minha faculdade, o UNBH, a gente tem o curso de ATLS, que a gente vai fazer, entre aspas, obrigatório, porque senão a gente não ganha os pontos no currículo do PSU. A gente tem uma disciplina do internato, que é o internato de emergência e trauma, que a gente faz no 12º período, que dura 6 meses, e só. A gente só vê trauma no 6º período antes. É muito pouco em relação ao que a gente deveria ver pela prevalência mesmo. A verdade é que situações como essa, cada vez mais, elas dependem de experiências num campo em que tem diminuído para a medicina, que é o campo de estágio, né? O Brasil, infelizmente, ele regulamentou a lei de estágio acadêmico, que de fato era uma bagunça, era uma situação bem vergonhosa assim, de exploração, mas ao mesmo tempo impediu, por exemplo, o serviço voluntário que existia antigamente, que você fazia prova, né, e que certamente, assim, por exemplo, eu fiz o estágio de politraumatizados como acadêmico João 23, e é, assim, impagável. Foi uma experiência que fez toda a diferença para o que eu gostaria de fazer e estou fazendo hoje. Bem como, por exemplo, na clínica também, que tinha, né, a porta aberta da clínica de João 23, e que hoje, infelizmente, a gente não tem. Mas, né, tudo isso pode mudar conforme as possibilidades, os convênios e que os acadêmicos possam batalhar isso junto com as instituições. A gente já tem algumas ligas acadêmicas, coisa que eu sempre incentivo bastante, e temos também os convênios institucionais que só oferecem a possibilidade de vocês colocarem a mão e realmente assim, vivenciar essa que é uma realidade super importante da urgência e emergência, que afinal de contas é a maior possibilidade, o maior celeiro de oportunidades médicas assim que se formam, né? O primeiro artigo a ser apresentado pelos residentes da noite vai ser apresentado pelo Felipe, R2 do Hospital Regional de Betim. Felipe, você me escuta? Boa noite, Igor, beleza? Boa noite, vamos lá. Vamos lá, compartilhar a tela aqui. Tá dando para ver direitinho? Tá ótimo. Boa noite, sou o Felipe, né, residente de R2 do Hospital Regional de Betim,
residência é coordenada pelo Dr. Rodrigo Saf Musi, assim como a coordenação da equipe de cirurgia geral. Vou apresentar o artigo, né, o The High Risk Airway, né, um artigo publicado no Jornal de Medicina de Emergência no ano de 2020. Inicialmente coloquei essa foto, né, porque a via aérea é o maior desafio, tanto para médicos já recém-formados, que têm muita experiência, quanto principalmente para aqueles recém-formados, né? O manejo da via aérea ele é sempre um desafio. Cada via aérea é uma via aérea, não existe, não existe nada igual, né? Mesmo para os médicos experientes, e o artigo faz uma revisão, né, com considerações em relação ao manejo dessa via aérea difícil. Tradicionalmente, os médicos eles sempre se preocupam em fazer os passos, né, em passar o laringo e passar o tubo, mas muitas vezes esquecem dos distúrbios fisiológicos, né? Lembrar que a gente tem que fazer a oxigenação, as questões hemodinâmicas e até mesmo distúrbios ácido-básicos, né, que podem interferir nessa toda sequência, né? O artigo recomenda que a gente tenha sempre o kit, né, em nossas mãos, né? Primeiro o kit lá da via aérea primária, né, a bolsa, válvula, máscara, a cânula, assim como os equipamentos de backup, né, como um bugie, uma cânula supraglótica, né, assim como os medicamentos e além do material para fazer uma via aérea cirúrgica, né, já predizendo que esse paciente teria uma via aérea difícil. Um ponto importante é a oxigenação. Esse é o ponto-chave de toda intubação. Todo paciente tem que ser oxigenado em todos os períodos da intubação. Geralmente ele é feito com a bolsa válvula máscara e a pressão positiva. O posicionamento do paciente é fundamental para uma oxigenação eficiente. O paciente tem que colocar ele com as orelhas na altura da fúrcula external, né, que vai abrir a via aérea, e lembrando de deixar sempre acima do estômago, para diminuir o risco de insuflação gástrica. Colocando as mãos, sobre a mandíbula do paciente na técnica de COE, como diz. Pode ser também usado com 2 profissionais ou um profissional só. A partir da oxigenação adequada, a gente já inicia a intubação. Se for uma intubação difícil e a gente vê que a saturação está diminuindo, a gente suspende a intubação e retorna para a oxigenação e repete o processo novamente. A hemodinâmica é importante no caso da intubação, porque as drogas que a gente utiliza para fazer a intubação, a maioria delas podem levar à instabilidade, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Para evitar isso, a gente não pode intubar pacientes impotentes, a gente sempre tem que fazer a reanimação deles antes, seja com fluidos, hemoderivados ou drogas vasoativas. O autor até considera fazer um push de epinefrina, né? Ele recomenda, assim, você dilui uma ampola de epinefrina em 19 ml de soro e vai fazendo bola de 1 ml, até a gente manter uma pressão adequada e assim iniciar a indução da intubação, né? E a escolha dos medicamentos é importante. A gente tem que conhecer cada medicamento, a dose necessária, né? E os efeitos colaterais, né? Para a gente evitar ao máximo o risco de alguma complicação no paciente. Um outro distúrbio que é muito importante a gente levar em consideração é a acidose metabólica, porque ele é o distúrbio mais comum que causa deterioração durante a intubação. E a apneia e a paralisia provocada pelos sedativos, eles levam à queda abrupta do pH, agravando ainda mais a situação desse paciente. A gente tem que evitar ao máximo tentar intubar esses pacientes, no caso da acidose, a gente tem que corrigi-la antes, se não tiver como, a gente vai intubar, mas já lembrando que a gente tem que fazer a configuração do ventilador já pensando nisso, para a gente já começar a fazer as correções. Outro ponto importante são os aspectos anatômicos. Como eu falei, a posição do paciente ela é crucial para a intubação, né? A gente vê que tem que manter a orelha na altura
altura da fúrcula, né? A cabeça acima do estômago, né? Para evitar a insuflação gástrica. E no caso dos obesos, né? Por ter um menor volume e capacidade pulmonar, os autores eles até recomendam que o paciente deve ser intubado na posição sentada ou em rampa, né? Como a gente está vendo aqui na imagem ao lado. O BUG, né, ele é essencial no caso de qualquer intubação de alto risco. O ensaio clínico randomizado, ele mostrou que a intubação com BUG na primeira tentativa teve um sucesso em relação às intubações sem o BUG, né? Lembrando que o BUG ele sempre tem duas pontas, né? A ponta tem uma porção com a ponta para cima, a outra com a ponta retinha, né? E na hora da gente passar o BUG, a gente vai passar sempre com essa pontinha para cima primeiro, né? A gente vai fazer a laringoscopia sempre com visão direta, passando no BUG, e o BUG vai raspar nos anéis traqueais, essa ponta para cima. Ela raspa nos anéis traqueais, a gente consegue sentir a vibração dele passando. Aí a gente consegue confirmar a posição correta do BUG através disso. Confirmando a posição do BUG, a gente, sob visualização direta, a gente passa o BUG. Ou então a gente pode utilizar a técnica já fazendo a introdução do BUG junto com o tubo, né, montado, como está aqui mostrado na figura ao lado. Um outro ponto que o artigo leva em consideração é avaliar a necessidade de intubações de pacientes acordados, né? Como, por exemplo, pacientes com via aérea muito difícil, né, abertura de boca limitada, ou uma obstrução, como angiodema, ou até mesmo acidose grave, o artigo leva em consideração fazer intubação com o paciente acordado. A única contraindicação absoluta é a alergia à lidocaína, que ela é a principal droga que vai ser utilizada nesse caso. Ela vai consistir na sedação consciente do paciente. A gente vai usar drogas sedativas só para promover ansiólise e atenuação dos reflexos da via aérea, sem chumbar demais o paciente, né? A gente pode usar os medicamentos como midazolam, diazepam, fentanil, até mesmo propofol. Depois a gente vai usar os vasoconstritores da mucosa nasal, né, para diminuir um pouco as secreções na via aérea, como a anafazolina, e também tem que ser utilizada a atropina. E os anestésicos locais, né, após a realização da atropina. A gente vai usar o gel de lidocaína nas fossas nasais, o spray de lidocaína na orofaringe. O artigo até considera fazer uma nebulização também com lidocaína e adrenalina, ele mostra uma soluçãozinha ali. E para completar essa anestesia, a gente pode usar os bloqueios dos nervos glossofaríngeos, que ele é responsável pela sensibilidade da mucosa oral, faríngea e do terço posterior da língua, né? E esse bloqueio ele vai diminuir o reflexo do vômito e também o bloqueio do nervo laríngeo superior, né? Que ele é ramo do nervo vago e ele é responsável pela sensibilidade da epiglote, aritenoides e das cordas vocais, né? No caso de tudo isso der errado, né, como a Raiz falou, a gente vai ter que lançar a mão das vias aéreas cirúrgicas. O artigo ele até recomenda a cricotireoidectomia com BUG, né? Ela falou que o sucesso da utilização do BUG nessa técnica é muito superior do que a sem o BUG. Nada mais é que fazer a cricotireoidectomia, né, como a Raiz explicou, a gente vai posicionar o paciente, identificar a membrana cricotireoide e fazer a incisão na vertical ali ou na horizontal, depende do que você estiver mais acostumado, ali na cartilagem cricoide, né? A gente, com a pinça de Kelly, a gente vai aumentar um pouco a cisão e vai passar o BUG. Passando o BUG, a gente passa um tubo, né, traqueal de calibre menor, né? A gente já conecta na ventilação e pronto. Né? E os cuidados de pós-intubação, porque também não é só você intubar o paciente e acabar a vida. Não, o paciente vai precisar ser sedado e analgesiado de forma contínua. Enquanto ele estiver paralisado, e sob sedação profunda, ela tem que ser utilizada. Tem vários medicamentos que a gente pode utilizar, né? Tem o propofol, midazolam,
como sedativos. O artigo ele até recomenda o uso do Propofol como sedativo e o fentanil como analgésico, só que tem que levar em consideração que o Propofol ele provoca muita repercussão hemodinâmica. Aqui a gente usa mais o midazolam e o fentanil, né? E leva em consideração também a ketamina, que ela é um ótimo agente, tanto sedativo quanto analgésico, né? Concluindo, a via aérea de emergência ela é sempre de alto risco, né? Pode ser ainda mais complicada por dificuldades anatômicas ou fisiológicas durante o manejo da via aérea. É importante que todo médico leve em consideração, né, que a via aérea é difícil e tenha tudo ali ao seu redor para solucionar o problema o mais rápido possível. E sempre lembrar da CRICO, né, das vias aéreas cirúrgicas, no caso de deterioração dinâmica, alterações da parte superiores da via aérea, como um tumor de hipofaringe, por exemplo. Referência ao artigo, né? Muito obrigado. Felipe, excelente apresentação. Queria que você pudesse fazer seus comentários aí com a experiência sua como residente em porta aberta. A via aérea é uma situação mais drástica que a gente tem, né, nos pacientes. A gente sempre atende pacientes politraumatizados, Glasgow rebaixados, e a via aérea é um desafio, né? E lembrar que não é só passar o tubo e pronto, acabou, né? Tem as complicações, tem os riscos, né? Achei o artigo muito interessante por isso, que não mostra que é você ir laringoscopar e passar o tubo. E na dúvida passa um buge também, que também não é. O buge também tem suas complicações. Eu, na minha prática, já vi uma situação muito drástica, né? De um colega que foi entubar, fez uma intubação muito difícil, precisou do auxílio do buge, e o buge acabou perfurando a carina do paciente, né? E o paciente evoluiu drasticamente, assim, porque um hospital no interior sem recursos, né, para manejar isso. Então, não é só lembrar que não é só passar, laringoscopar e passar o tubo. Tem toda uma questão fisiológica, né, por trás disso. A droga que você vai usar, né? Hoje, com o Covid, a gente está com pouca disponibilidade de drogas, né? Cada vez tem se falado em vários outros tipos de medicamentos que a gente pode utilizar para entubar, né? Tanto para entubar quanto para deixar sedado e analgesiado no pós-intubação. Então, a gente tem que ter esse conhecimento muito bem para a gente não sair fazendo cagada por aí, né, Igor? Eu acho que é válido, né, pensar em algumas situações, e esse artigo ele traz uma reflexão sobre outros aspectos que eu sempre me atento quando a gente recebe novos residentes acadêmicos ou quando a gente pode administrar algum curso. A primeira situação é o seguinte: via aérea, né, o manejo da via aérea é obrigação de um ato médico. As emergências todas, teoricamente, o médico deve estar preparado para ela. É claro que, sim, você não pode promover uma iatrogenia maior do que assistência, mas, ao mesmo tempo, você já tem que se declarar nas suas limitações, procurando com que alguém possa conduzir aquilo tudo. Então, a primeira coisa que eu recomendo a todos é entender quais são os materiais disponíveis, entendeu? Ir lá e abrir um kit de intubação e ver o que é um laringo, e ver o que é um tubo, de como é que funciona o tubo, como é que é uma máscara laríngea, como é que é um comitube, ver como é que é o dispositivo para ventilação, a própria, os tipos de cânula de traqueostomia, porque eventualmente você tem que fazer uma via aérea de urgência ou de emergência, entender como é que o funcionamento disso está disponível para intubação, assim, qual tubo você vai usar, se você vai usar um guia, se você não vai usar o guia, se você vai ter um buge, se você não vai ter um buge, qual a disponibilidade que você tem, é uma situação de sequência rápida, uma situação que você pode oxigenar o paciente, é um paciente que já vem num contexto em que você não sabe como que ele chegou, se esse paciente já foi ventilado, se ele foi ventilado ou entubado errado, se ele vem no contexto, de repente, que ele está com o estômago cheio. E, além disso, o conhecimento do que segue, porque depois que entubou, como o Felipe bem disse, é obrigação nossa aferir os parâmetros para que esse paciente possa ser tratado, para que esse paciente ele possa ser conduzido, né? E, ao mesmo tempo, você tenha ali a maneira de fazer com que a estabilidade se faça e você dê seguimento ao tratamento que possa ser clínico ou cirúrgico.
Fernando Bruno, você quer falar? Fernando, você levantou a mão? Eu acho que o Fernando Bruno viajou aí. Mas, bom, então eu aconselho que todos possam, de certa forma, então, pensar que nós... Igor, o Fernando respondeu aí, falando que o áudio não está funcionando dele. Ah, tá. Ok. Fala que, Fernando, se você quiser colocar alguma consideração para a gente poder ler aí. Ah, tá. Fernando Bruno está querendo que a gente pudesse comentar a respeito de via aérea em criança e paciente com tumor de cabeça e pescoço. Eu acho que é importante, né, nessa contextualização toda, a gente entender todo o arsenal disponível, né? A criança, ela tem umas peculiaridades muito diferentes da do adulto, né? O próprio tubo e as próprias disponibilidades de lâmina de laringo são completamente diferentes. Há de se lembrar que também, além disso tudo, a gente pode pensar, de certa maneira, que as dosagens começam pelas dosagens de droga que já não são necessariamente as mesmas drogas de escolha e são dosagens completamente diferentes. O macete disso tudo, que todos esses aplicativos hoje têm absolutamente tudo que possa lhe informar sobre isso. E você lembrar que a responsabilidade depois de passar um tubo, é importante que você vá fazer o segmento disso, aferindo aí o ventilador, e a criança tem suas peculiaridades para ventilação, principalmente por pressão. É um tubo sem balão, né? E é uma intubação que, pela própria anatomia, se torna um contexto um pouco mais complicado e é considerado uma via aérea difícil. A criança, ela não tem indicação abaixo de 12 anos de idade da cricostomia, né? A traqueostomia passa a ser uma opção, mas a via aérea de emergência, ela tem que ser bastante pensada nesse momento e talvez tentar até uma intubação nasal, que é uma das possibilidades para poder resolver essa questão da via aérea e da necessidade da via aérea para a criança. Os pacientes com tumores de cabeça e pescoço, esses pacientes são uma situação crítica, entram no rol de tudo aquilo que a gente começa a falar agora sobre a intubação difícil, sobre a via aérea difícil. Então, é entender perfeitamente bem que esses pacientes, eles, boa parte das vezes, eles têm um desvio secundário, e aí a gente tem que tentar entender antes de intubar quais são as disponibilidades que você tem como arsenal, caso não consiga, a destreza de poder fazer uma via aérea definitiva cirúrgica transtumoral, porque pode ter essa possibilidade também, e outras circunstâncias que você possa fazer, inclusive a intubação guiada, onde você vai ventilando o paciente e que ventile talvez pelo nariz, se tiver uma obstrução de boca ou de hipofaringe, e você possa fazer o que é chamado de um guia reverso e uma canalização desse tubo até que você rompa o tumor ou que você passe adiante. É importante lembrar o seguinte, o desvio de via aérea é complicado, a circunstância da traqueostomia e da cricostomia também complicado. Geralmente, os pacientes já foram irradiados, eles são pacientes sangrantes e são pacientes extremamente desnutridos e com drogas em altas dosagens, fazendo com que, boa parte das vezes, as drogas para intubação se tornem mais complicadas. Vale, né, como o Fernando Bruno colocou, que seja um capítulo para mais a ser estudado e entender, porque esses dois motivos, a criança e o paciente oncológico, você vai ter que ter, primeiro, a supervisão de alguém mais experiente do seu lado, segundo, a disponibilidade de material adequado e sem improviso, porque pode ser que numa situação como essa, você não consiga o êxito e o paciente possa morrer por hipóxia, né? Manu, você levantou a mão aí? Manuel. Doutor Igor, boa noite. Sou eu. Perdão. Juan Manuel. Chefe, segundo a literatura também, no Savington, a última edição já recomenda fazer cricostomia em pacientes pediátricos maiores a 8 anos. Isso comparado com a 10ª edição do ATLS, eu queria saber se chegaram a algum consenso nessa informação. Juan, a notícia que eu tenho é que
isso tem sido discutido para a próxima edição do TLS. Por quê? Quem participou das aulas ano passado viu que alguns sistemas e alguns serviços no mundo operam trauma sem necessariamente ter a presença de um cirurgião pediátrico. E outros entendem que o serviço de trauma ele deve ser admitido por um emergencista, conduzido por um cirurgião específico depois que possa ser da especialidade. A gente teve isso, acho até uma situação interessante, mas pensa-se dessa forma quando você tem uma radial central, né? O serviço todo drena para um lugar só e esse lugar todo esse lugar só tem todos os profissionais à disposição treinados para essa situação. Acredito que eles devam manter alguma das discussões para a próxima edição da TLS. O meu comentário pessoal é que eu acho que eles não vão baixar para 8 anos, porque 8 anos de idade, sobretudo, a questão da cricostomia, ela está indicada para aquele que é experiente. Então, quem vê via aérea de criança todo dia e que tem, por exemplo, uma rotina em tratar de ostomia respiratória, né, para paciente portador de paralisia cerebral ou paciente com má formação, é muito mais fácil para conduzir uma cricostomia. Agora, eu, particularmente, acredito que os colegas aqui, né, igual o Fernando Bruno, que tem o mesmo tempo de formação que eu em pronto-socorro, eu não me sentiria seguro, certamente, para poder fazer uma cricostomia. E acho que, dentro do Brasil, da forma que a gente tem, em que o cirurgião do trauma admite esse paciente, e mesmo que tenha alguém no plantão para nos auxiliar, eu acho que é uma dificuldade a mais, sinceramente. Valeu, chefe. Obrigado. Fernando Bruno, só não entendi. Lesão de corda vocal provável, primária e secundária, você fala pela cricostomia, né? Deve ser. Vamos seguir. Não, certamente. É isso que o Fernando Bruno está falando. Que a criança, o grande problema também, assim, de uma via aérea mais robusta, né, assim, que a gente tem que ter essa situação, são as iatrogenias com as quais as crianças podem levar para o resto da vida. Não somente as lesões primárias e secundárias, né, das pregas vocais, como também situações de estenose e outras circunstâncias com as quais você pode ter a destruição dessa via aérea, que é muitíssimo mais delicada de se tratar, né? E aí faz com que a destreza de quem possa estar mudando essa nota de corte para 8 anos de idade se faça com uma curva de aprendizado muito maior. Bom, vamos continuar. Agora a gente vai ter a presença da Patrícia, que é R2 do serviço do São Francisco. Paty, você me escuta? Estou te ouvindo, doutor Igor. Está me escutando? Estou escutando, sim. Vamos, deixa eu só compartilhar aqui. Tá aparecendo aí direitinho? Tá. Bom, boa noite a todos. Como o doutor Igor falou, sou residente do Complexo Hospitalar São Francisco. E o artigo que eu fiquei responsável foi sobre o uso de checklists no manejo da via aérea avançada no pré-hospitalar. Então, como que foi essa lista de verificação? Qual foi a inspiração para a criação dela? Foi a aviação. Por quê? Na aviação, as listas de verificação, elas são parte integrante da segurança há mais de 70 anos. Então, os médicos presumiram que os conceitos de segurança da aviação eram transferíveis e adaptou para a medicina. A metodologia dessa lista, então, ela tenta combater eventos adversos na intubação, que a gente já viu que pode acontecer nos outros artigos que os outros colegas comentaram, falhas técnicas, erros na administração de medicamentos, que o Felipe acabou de citar os medicamentos também, né? E lapsos de comunicação, porque é um ambiente pré-hospitalar, é um ambiente de muita agitação. Então, pode acontecer lapsos de comunicação, né? Então, essas listas, elas são pensadas para compensar os limites de atenção e memória e são projetadas para transferir a opinião de especialistas e melhores evidências para a beira do leito.
Entretanto, a gente vai ver que o que esse artigo coloca é que ela ainda é bem controversa. Por quê? As listas de verificação sendo feitas de forma defeituosas ou se forem mal aplicadas ou mal implementadas, elas podem não trazer benefícios, elas podem acabar até sendo maléficas para os pacientes, né? Paty, isso que eu te falo, não está passando aos seus slides. Vamos lá. Ah, tá, não. Agora que a gente vai falar da intubação mesmo. A intubação traqueal, ela é considerada uma intervenção de alto risco, como foi falado do próprio evento da intubação, né? No pré-hospitalar, então, tem riscos maiores ainda, né? E tem eventos adversos graves, como a hipóxia, a hipotensão, aspiração, intubação difícil, mal-sucedida, isso daí todo mundo já comentou um pouco nos trabalhos anteriores, né? E, no caso do pré-hospitalar, a gente tem complexidade adicional, que são os fatores ambientais, um difícil posicionamento do paciente, um equipamento limitado, que o doutor Igor até falou que a gente tem que ver se tem o equipamento necessário para ser utilizado, uma assistência limitada ou negligenciar avaliações críticas. Até coloquei essa foto para ver um pouco disso, difícil posicionamento, dificuldade mesmo da cena. Bom, agora falando um pouco do estudo. Esse estudo, o objetivo dele foi explorar a relação entre o uso do checklist, né, das listas de verificação, e as taxas de sucesso da intubação traqueal, os eventos adversos e os tempos de cena. Ele foi feito nos países nórdicos, onde anestesiologistas presumivelmente altamente proficientes no manejo de vias aéreas foi que fizeram a maioria das anestesias de emergência pré-hospitalar. Eu até coloquei um marcadorzinho porque eu fui durante os slides colocando marcadores do que eu achei que foi um problema no estudo. Um deles eu achei que foi isso, usar apenas anestesistas. Vocês vão ver mais para frente que intubação feita por outros médicos foram excluídas desse estudo. Então, ele é uma análise de um subgrupo de dados registrados em um estudo prospectivo e observacional multicêntrico dos países nórdicos entre maio de 2015 e novembro de 2016. Foi avaliada a equipe de 6 serviços médicos de emergência de helicóptero e 6 carros de resposta rápida que fornecerão os dados para o estudo. Os dados foram coletados usando formulários de relatórios de casos registrados pelo provedor. Então, pode sofrer um pouco de interferência da própria pessoa que fez a lista. Nesse estudo, os pacientes em PCR foram excluídos e pacientes que tiveram a intubação traqueal realizada por médicos que não fossem anestesiologistas. Casos em que não foi usado também a lista de verificação, também não foram registrados. Peraí que parou de passar. Foi. O que foi avaliado, então? O sucesso da intubação traqueal, ela foi considerada bem-sucedida depois de colocar um tubo endotraqueal para a traqueia, foi confirmada pela ausculta pulmonar, ou capnografia, ou ambos juntos. Avaliou-se as complicações, então as complicações foram definidas de acordo com o modelo da Utstein Airway, que uma complicação foi definida como ocorrendo pelo evento inicial antes da intubação. Não que a intubação tenha criado o evento, mas ela pode ter complicado o evento. E o tempo de cena pré-hospitalar, que foi definido como a hora da chegada na cena e a parte do veículo carregando o paciente. Só um minutinho, doutor Igor. Aí foi. Foi? Foi. Então, os resultados. Foram avaliados no total 588 pacientes, né? Com documentação de uma ou mais indicações para intubação. A indicação mais comum foi de consciência reduzida, que foi observada em 506 pacientes. E neles, o questionário foi usado em 60% dos casos aproximadamente. Agora, em contraste, grupos que tinham obstrução de via ameaçadora, hipóxia, ventilação ineficaz e obstrução de via aérea, ela foi usada muito menos, né? 27, 23, 16 e até 0%. Nesses casos, ela praticamente não foi utilizada. Que são pacientes um pouco mais
graves do que o normal, né? Já estando em hipóxia, obstrução de via aérea, ventilação ineficaz, já é um caso mais que a abordagem tem que ser mais rápida. Aqui tem uma tabela da comparação dos resultados entre usar essa lista ou não. Para a primeira passagem da intubação, o sucesso foi bem maior no uso da lista, né? Foi 96,6% e 86,2% no grupo que não usou a lista. Na segunda tentativa, a gente já vê que no grupo que usou a lista também foi maior, mas a diferença entre usar ou não as listas de verificação vai cada vez mais diminuindo. Tanto é que na terceira tentativa, a diferença praticamente já tinha acabado entre usar ou não uma lista de verificação. No caso do não uso da lista, a gente percebe aí também que a intubação esofágica é uma das ocorrências mais comuns, né? E vale ressaltar que todas elas foram identificadas e, em segundas tentativas, foram intubados com sucesso. Bom, então, as conclusões que o trabalho chegou, né? A literatura que investiga o valor que o questionário oferece, ela tem conclusões conflitantes, como eu falei no início da apresentação, né? Os artigos relatam dados de trabalhadores com históricos profissionais e níveis de experiências variáveis, operando em contextos diferentes, com listas de verificação elaboradas de forma diferente. Então, não tem, digamos assim, uma régua para colocar todos eles na mesma linha. Então, em um serviço pode ser que tenha uma pessoa que tenha um pouco mais de experiência do que no outro, uma lista de verificação aplicada de uma forma mais eficiente do que em outro, né? Então, é muito difícil correlacionar se o questionário é bom e auxilia, ou se, por exemplo, os médicos naquela unidade específica que são mais treinados em intubação. Em alguns dos estudos que associam o PICL, né, que são as listas de verificação, com a segurança aprimorada do procedimento, as listas de verificação eram apenas um dos vários componentes dos pacotes. Então, foi aquilo que eu falei. Ela é um complemento, mas quem determina o sucesso mesmo é o médico. Nesse estudo, em questão desse artigo que a gente está discutindo, a taxa geral de sucesso foi igualmente alta, com ou sem o uso da lista, como vocês puderam ver. Em uma terceira tentativa, já nem existia mais diferença de sucesso entre o uso ou não da lista, né? O não cumprimento dessas listas foi associado a um aumento na taxa de falha inicial de 10%, e o paciente teve que ser colocado em tentativas adicionais de intubação. Mas, fora isso, não teve outras grandes complicações significativas. Aí eu coloquei aqui, o próprio estudo colocou, e ao longo do tempo que eu fui lendo, eu achei algumas limitações do estudo, que para mim é o que acaba dificultando um pouco para a gente aplicar ele na realidade, né? Primeiro, que ele é uma análise de um subgrupo que explora parâmetros para os quais o banco de dados original não foi projetado. O banco de dados que eu falei lá no início, ele é baseado no relato dos médicos, então apresenta o risco de uma subnotificação, de complicações que não são relatadas, dos viés de memória, né? O uso da lista também não foi randomizado, foi usado a critério do médico, como eu coloquei, tiveram pacientes que foram excluídos do uso dessa lista. Então, não pode ser aplicado, por exemplo, para um paciente que está em PCR, para um paciente que está sendo intubado por um médico que não seja um anestesista, nesse caso do estudo. E os anestesiologistas que foram utilizados nessa amostra, eles eram provedores de via aérea experiente. Então, é aquilo que eu falei, com ou sem o questionário, eles poderiam compensar uma primeira tentativa fracassada e seguir sem problemas, né? Esses achados, então,
do estudo todo, ele sugere que essas listas de verificação melhoram as condições da intubação, mas, em alguns casos, pode ser explicado pela diferença na linha de base que eu falei ali atrás, que a gente não consegue colocar todos na mesma linha, né? Pode ter omissão, pode ter médicos mais experientes em um serviço do que no outro, além de situações que sejam excluídas do estudo, por exemplo, uma necessidade de intubação mais rápida que não dê tempo de você aplicar essa lista. Bom, queria agradecer a todo mundo por escutar minha apresentação e boa noite. Paty, emenda aí seus comentários, apesar de você ter feito uma apresentação que já fosse comentando, né? Assim, um apesar positivo. Sim. Alguma coisa mais você quer falar a respeito das suas impressões aí? Doutor Igor, eu achei assim que o estudo é muito bacana, eu gostei do artigo, mas é que nem eu falei, eu achei ele um pouco difícil para a gente aplicar na nossa realidade, né? Igual o próprio Felipe comentou anteriormente. A gente vivendo um momento de Covid, que os pacientes descompensam muito rápido, precisam ir para o tubo muito rápido. A gente não tem tempo de aplicar essas listas, apesar de, a princípio, elas até auxiliarem em alguns momentos, né? Então, assim, eu acho que é um estudo bacana, mas eu gostaria, talvez, que ele fosse um pouco mais abrangente, sabe? Que fosse randomizado, que eles colocassem todos os médicos e não só anestesiologistas, porque a gente sabe que na nossa realidade é muito diferente, né? A gente não tem anestesiologista para entubar todo mundo nessa realidade que a gente vive. Mas eu achei muito interessante e eu gostei que ele me instigou a questioná-lo, entendeu? O próprio artigo me instigou bastante, então eu gostei muito. Eu acho interessante porque ao início do artigo fala justamente do que a gente tratava dos checklists e das circunstâncias de conhecer todo o material. E eu acho que isso é de grandíssima importância no momento em que a gente pensa sobre essas dificuldades que a Patrícia falou a respeito do dia a dia, né? Que cada vez mais a gente está convivendo com uma curva de aprendizado maior, infelizmente, com o Covid, mas que a gente tem que estar cada vez mais preparado para tudo isso, né? Bom, vamos dar continuidade. Agora a gente vai apresentar mais um artigo. Quem vai apresentar é a Emanuele, R2 do Hospital Regional de Betim. Manu, você me escuta? Oi, Igor, escuto. Vamos lá? Vamos, deixa eu compartilhar aqui. Está compartilhando aí? Ótimo, tá sim. Beleza. Bom, hoje eu vou falar sobre um artigo que trata do manejo pré-hospitalar de via aérea na população pediátrica pelas Forças Armadas Americanas no Iraque e no Afeganistão. Eu sou Emanuele, sou R2 do Cirurgia Geral do Hospital Regional de Betim. Meu serviço é chefiado pelo Dr. Rodrigo Musi e também a minha residência. Bom, para começar, vou explicar um pouquinho sobre o que o artigo fala. Ele fala para a gente sobre a obstrução da via aérea ser uma causa tratável e potencialmente evitável de morte no campo de batalha e geralmente associada ao trauma no crânio. Fala também que as cricotireoidostomias de urgência são raramente realizadas nos países desenvolvidos, mas elas são comumente realizadas no atendimento pré-hospitalar no contexto dos recentes conflitos do Iraque e do Afeganistão. E ele descreve intervenções pré-hospitalares em vítimas pediátricas com foco nas cricotireoidostomias, considerando esse conflito recente. Os problemas com a via aérea pediátrica são comuns no pré-hospitalar e nas emergências, e embora relativamente incomum, a insuficiência respiratória aguda é a principal causa de emergência médica em crianças nos Estados Unidos. Há diversas modalidades disponíveis do manejo da via aérea infantil, como máscara facial com reservatório, tubo orotraqueal, via aérea supraglótica, tubo nasotraqueal e cricotireoidostomia. A cricotireoidostomia ela é incomum no manejo da via aérea pediátrica pelo alto risco de falha em complicações, sendo a intubação orotraqueal mais realizada.
No comparativo, a cricotireoidostomia é realizada a cada 6,5 eventos de cuidado ao paciente, enquanto a intubação é realizada 329 vezes a cada 100 mil eventos de cuidado ao paciente. E é importante falar que no contexto do trauma associado ao combate, a população pediátrica representa 8% dos atendimentos. Os dados da análise desse artigo foram retirados do DODTR, que é um sistema de registro de trauma do governo americano, e ele considera os registros traumáticos militares e civis americanos e não americanos. A fonte de pesquisa utilizada pelo artigo foram os dados armazenados por esse sistema, que é esse órgão americano, né? E a primeira tabela que esse artigo mostra para a gente é uma tabela que analisa os traumas que culminam em intubação orotraqueal, as intubações em geral, considerando características da vítima, mecanismo do trauma, local onde o trauma ocorreu, local que ele fala o país onde esse trauma ocorreu, a parte do corpo traumatizada e o desfecho. E aí a gente consegue ver nessa tabela, tudo isso está sinalizado aí com essas setinhas, a predominância do sexo masculino nos pacientes traumatizados pediátricos, o mecanismo de trauma realizado à explosão, muito relacionado ao contexto de guerra, a ocorrência predominante no Afeganistão e o acometimento, um grande percentual de acometimento craniano em todas as faixas etárias pediátricas. E no final da tabela, a gente vê um considerável percentual de desfecho com sobrevivência, o que talvez fale muito para a gente sobre a capacidade de resiliência da população pediátrica frente ao trauma. Já essa segunda tabela do artigo, ela analisa as mesmas variantes da primeira tabela, só que agora ela considera apenas os traumas que não apresentaram injúria cerebral. As variáveis características da vítima, mecanismo do trauma, o local onde o trauma ocorreu se mantiveram com o mesmo comportamento. O que houve significativa mudança foi em relação à parte do corpo acometida, porque passou a haver uma predominância de acometimento em extremidades quando a gente tira a parte da injúria cerebral, que também é muito comum relacionado a explosões nessas áreas de conflito, né? Bom, na discussão, o artigo fala para a gente que, comparativamente, as intubações são muito mais realizadas do que as cricotireoidostomias, e sendo que os pacientes intubados eles são relacionados a uma maior taxa de sucesso. É muito importante a gente mencionar que a intubação é realizada, em geral, por oficial médico num ambiente relativamente estruturado, como uma estação de socorro do batalhão, enquanto as tireoidostomias são realizadas, na sua maioria, no atendimento pré-hospitalar, sem uma grande estrutura de suporte, e que daria ao paciente, consequentemente, mais chance de sucesso no procedimento. Então, isso é uma variável que deve ser considerada, né, nas taxas de sucesso. Os dados encontrados nessa análise foram consistentes com dados mundiais, mas eles chamaram a atenção em alguns pontos específicos. As vítimas que necessitaram de intubação ou de crico não foram apenas atingidas por explosões, mas, na sua maioria, elas tiveram ferimentos relacionados ao crânio, face e pescoço. E a prevalência dos traumas associados às explosões está altamente relacionada às áreas de combate. Além disso, ele ressalta que o mecanismo de trauma associado à explosão mistura os danos do trauma contuso e do trauma penetrante, levando a um alto grau de injúria cerebral. Aqui eu coloquei 3 imagens para a gente. Isso foi uma pesquisa assim, rápida, superficial no Google sobre trauma em crianças em área de guerra, e as primeiras imagens que aparecem já mostram 3 imagens de crianças com curativos na cabeça, o que, assim, talvez seja um sinal do que ele fala para a gente do altíssimo percentual de acometimento do trauma crânioencefálico, né, nessas crianças em área de combate. Bom, o artigo observou também que a taxa de realização de cricotireoidostomia em pacientes pediátricos nessas áreas de combate é muito maior do que nos países desenvolvidos, que não tem combate acontecendo no momento, considerando que esse procedimento tem pouca ou nenhuma necessidade de sedação e, consequentemente, de estrutura relacionada à manutenção de via aérea do transporte. E num contexto de guerra, né, num contexto de combate, como a estrutura não é tão disponível, tão presente, você conseguir manter a via aérea desse doente sem tirar o drive respiratório dele e, consequentemente, sem precisar de uma ventilação mecânica, é um ponto importante, né, que te dá aí a possibilidade de repente, salvar o doente. Considerando a mesma população pediátrica, 0,5% dessas crianças foi submetida a cricotireoidostomia em áreas de combate, enquanto apenas 0,007%
foi submetida à cricotireoidostomia em áreas sem combate dos Estados Unidos. E aí ele fala também sobre esse ponto que o Igor já falou mais cedo, que é o ATLS recomendar que a cricotireoidostomia seja realizada apenas em pacientes a partir de 10 a 12 anos. Mas o artigo diz que não há dados fortes que sustentem essa recomendação. Bom, com base no artigo, o que a gente consegue concluir é que percentualmente é muito mais comum a intubação orotraqueal em relação à cricotireoidostomia, sendo uma diferença de 6,8% contra 5 das crianças submetidas a crico submetidas à intubação contra 0,5% das crianças submetidas a cricotireoidostomia, isso no total de crianças analisadas nesse estudo, e que essas intervenções são frequentemente associadas às explosões que culminam no trauma crânioencefálico. Sendo assim, é muito importante que a equipe médica pré-hospitalar dessas áreas seja treinada para realizar esses procedimentos em caso de necessidade. Bom, eu encerro por aqui. Obrigada, boa noite. Manu, já emenda seus comentários aí, por gentileza, porque eu achei que esse artigo assim, era em especial para a época que você estava cogitando a cirurgia pediátrica, né? Como eu já estou conseguindo te levar para o lado da cirurgia oncológica, então, da próxima eu te dou um artigo de cirurgia oncológica. Mas o que você pode falar para a gente desse artigo? Bom, uma coisa que eu achei muito interessante do artigo foi o percentual de sucesso de crianças que são submetidas aos procedimentos de intubação numa área de guerra, que já é uma área que você habitualmente não tem estrutura, que você habitualmente tem um trauma grave relacionado à explosão. Então, assim, uma das coisas que me fazia pensar muito na cirurgia pediátrica era a resiliência da população infantil frente ao trauma e frente a outras injúrias, né? E também uma coisa que me chamou a atenção foi sobre o percentual de realização da crico. Não que seja um percentual altíssimo, apesar de ser muito mais alto do que nas áreas que não tem conflito, mas eu, por exemplo, sou R2 no Hospital Porta Aberta, referência de trauma, e eu, por exemplo, nunca presenciei uma crico, né? Então, assim, não é um procedimento que a gente vê tão comumente, a gente vê muito mais a intubação orotraqueal, mas nessas áreas, com injúrias graves e com falta de estrutura, os profissionais acabam lançando mão desse recurso porque é o que tem disponível no momento. Malu, o que a gente costuma de colocar é que ainda bem que a gente não tem isso e ainda mal que a gente não tem isso, porque eu não queria ter uma segurança com via aérea pediátrica, principalmente da urgência e emergência, porque a gente saberia que o contexto seria de uma violência bem maior, né? A gente sabe que outros lugares vivem essa realidade até urbana, mas o pior é a situação de catástrofe, onde raramente esse paciente vai chegar no hospital. Mas é bom que a gente possa pensar nos aspectos todos daquilo que é raro e a gente está pronto para isso, porque o preparo ele requer treinamento e o dia a dia. Se a gente não tem esse dia a dia, nada melhor do que sentar e escutar as experiências que podem ser vividas, sabe? Eu escutei a vida inteira com a cricostomia, é uma das coisas mais simples de fazer, que até a aeromoça faz. Não é, né? Outro dia a gente teve no plantão essa experiência de poder fazer, e é uma sequência de fatos assim, bastante complexos, e que o paciente que está parado por hipóxia, ele volta muito facilmente, mas ele pode morrer, né, de uma maneira tão fácil quanto ele possa voltar, né? Então, a gente bater na tecla, né, de trás para frente com o nosso estudo da noite, que esse checklist, o conhecimento do material, o conhecimento da técnica, estudar, saber, acompanhar os outros profissionais, sempre importante, né? O Hospital Regional, ele traz a possibilidade de a gente ver a cirurgia pediátrica em quase todos os aspectos, e eu acho que isso é interessante porque, por exemplo, você no estágio da pediátrica lá, ou acompanhando uma urgência pediátrica, vai ver como é que intuba uma criança, conversa isso com o anestesista. Alguns anestesistas morrem de medo de poder anestesiar a criança e outros têm uma destreza muito grande. Então, acho que na obrigação que nos cabe como cirurgiões, é bom a gente ter isso, pelo menos para poder orientar. Quando eu dei meu primeiro plantão na UPA Leste, eu cheguei
ninguém me conhecia ainda, e eu fiquei, né, assim, um pouco perdido. De repente começaram a gritar: cadê o cirurgião, cadê o cirurgião? E era para poder entubar uma criança. E eu pensei, poxa, eu tinha lá, né, uma criança que chegou, tinha aspirado maciçamente uma quantidade de leite, e tinha dormido de bruço. Eu tinha lá um endócrino pediatra com uma experiência muito grande em sala de parto, e que rodou também na neonatologia, e uma outra pediatra que também era neonatologista, e elas já não tinham conseguido. Aí eu falei, bom, eu vou com o descompromisso de poder ter mais experiência do que todas elas, mas eu vou com o compromisso de que é a chance que tem. Eu vou com a experiência de ter visto tudo o que aconteceu e estar fazendo na minha cabeça um checklist do que foram as tentativas, e vou tentar fazer algo diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para separar todo o material que eu já tinha a experiência de ter visto essas intubações aí no hospital regional. E que, diante de uma caixa cheia de laringo, das vezes em que eu vi um laringo reto, né, mais curtinho assim, era melhor para mim. Segunda coisa, eu pedi que separassem 3 tubos e que pudesse ter isso ali na mão, e um fio guia de acesso venoso central, porque eu não tinha um buje para criança, né? E aí depois eu fiz uma rampa ao contrário, porque eu já vi alguns anestesistas fazendo isso, e coloquei a cabeça da criança a pender. Então você vai empurrando ela na mesa, aí você vai empurrando ela na mesa, assim, quando a cabeça da criança caiu, e eu já estava com o laringo lá dentro, nesse escorregador, quando eu posicionei o paciente, apareceu a via aérea e eu consegui. Eu estava mais treinado, mais preparado que todos ali? Não. Mas eu fiz meu para-casa direitinho, e eu lembrei lá atrás, em 2009, quando a gente tinha essas experiências e querendo aprender bastante, me deixou pronto para aquilo ali. Poderia ter dado errado? Sim. Né? E eu seria apenas mais uma tentativa diante de 2 pessoas mais experientes. Mas eu cheguei muito mais calmo, com um compromisso menor, uma carga menor. Eram 2 profissionais que estavam extremamente frustrados por não ter conseguido isso, uma pressão muito grande, UPA a gente sabe, né, se o pessoal querendo invadir, e lamentavelmente o paciente foi a óbito porque já estava bastante crítico. Mas assim, uma hora dessa a gente consegue, né? Consegue fazer uma diferença, consegue para transportar no SAMU, consegue para poder ajudar o colega, consegue para salvar, né, de uma catástrofe qualquer e assim por diante. Bom, e por fim a gente vai ter a apresentação, né, do Paulo Góes sobre uma contextualização clínica, para que a gente possa fechar a aula de hoje. Paulo, você me escuta aí? Escuto sim, chefe. Vamos lá? Bora. Tá compartilhado aí? Tá ótimo. Então, meu nome é Paulo, representando o Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco, em apresentar o caso clínico de hoje, o tema via aérea, né? Isso aqui é a capa do caso clínico, na verdade é um relato de caso, um acontecido no Japão, foi divulgado ano passado, é um paciente que teve um politrauma severo, uma contusão pulmonar maciça e com uma importante hemorragia, que foi tratado com tratamento de múltiplas modalidades. E a gente vai falar a respeito desses tratamentos aqui. O caso em si. Então, era uma mulher, uma japonesa de 48 anos, que sofreu uma queda de escada de aproximadamente 4 metros de altura. Ela foi transferida via helicóptero para o hospital, que mostra para a gente que era um politrauma mais severo, né? A escolha do transporte. De história patológica pregressa, era uma doente esquizofrênica, e cirúrgica, era uma paciente colestectomizada. Essa paciente estava com a frequência cardíaca de 130, respiratória de 30, saturando 90, com A2 a 10 litros na máscara facial, uma pressão arterial de 88/55. Na ausculta, tinha redução dos murmúrios no hemitórax direito, as extremidades estavam frias e com suor. Esses dados mostram para a gente que essa paciente estava chocada, né? Primeiro contato, ela tinha um Glasgow de 12 e, a princípio, nenhuma paralisia grosseira de membros foi observada. Na chegada ao hospital, essa paciente evoluiu com pior hemodinâmica,
frequência cardíaca de 120, pressão arterial sistólica de 50, e saturação menos de 90, isso já estava com máscara facial a 15 litros. Foi administrado 6 unidades de concentrados de hemácia, realizado o FAST, onde foi identificado hemoperitônio no espaço pélvico e hemotórax no hemitórax direito. E o raio-x de pelve, que mostrou uma fratura instável da pelve. Aí, o primeiro tratamento ali realizado nos primeiros 12 minutos dessa paciente no hospital foi a cateterização. Essa figura está mostrando do lado esquerdo, mas ela foi feita pelo lado direito. Cateterizaram a artéria femoral e colocaram um balão intra-aórtico de forma a aumentar a pressão arterial dessa paciente, manter ela mais estável. Foi colocado um dreno 28 no hemitórax direito, drenagem de 1.500 ml de sangue imediata. Foi feito o empacotamento da pelve pré-peritoneal. A gente faz uma incisão acima, a gente faz uma incisão na pelve até atingir o peritônio, mas não invade ele, e faz o empacotamento com as compressas e estabiliza a pelve com um cinto pélvico. De avaliação complementar, então, depois que essa paciente já estava um pouco mais estável, essa paciente foi submetida à tomografia computadorizada do corpo inteiro com contraste. As primeiras 2 imagens a gente vê o raio-x de tórax e de pelve que foi feito inicialmente, mostra a contusão pulmonar importante aqui no lobo inferior direito, um pouco de pneumotórax, aqui a fratura de pelve, e na tomografia de tórax a gente vê a contusão com extravasamento de contraste, aqui uma contusão hepática também com extravasamento de contraste, aqui a gente vê que tem fratura do processo transverso e lesão da musculatura do eretor da espinha com extravasamento de contraste também, e na última figura a fratura de pelve, um hematoma importante retroperitoneal também com extravasamento de contraste. Então ela tem sangramentos ativos em todos os lugares. Essa paciente, então, após esses exames, ela foi submetida a um tratamento cirúrgico, uma cirurgia de controle de danos, foi realizada uma toracotomia, faz o pinçamento do hilo pulmonar para fazer essa hemostasia temporária, fizeram uma ressecção em cunha do pulmão, usando um grampeador, mas não fizeram uma lobectomia anatômica, foi o procedimento mais rápido da área lesada. Aí eles tiraram a pinça do hilo, colocaram 2 Satinski proximais à linha de grampeamento, de forma a tentar impedir a hemorragia dessa linha de grampeamento posterior, e fizeram um tamponamento intratorácico terapêutico, porque ela tinha múltiplas fraturas de costelas, para conter essa hemorragia. Depois colocaram um dreno, um tamponamento a vácuo, um curativo a vácuo realizado, e em 55 minutos eles terminaram essa cirurgia. Aqui mostra, a primeira imagem, o edema importante que estava nesse lobo inferior direito pulmonar dessa paciente e o que foi removido. As outras figuras tratam de outro período operatório. Após esse controle de danos inicial, essa paciente saiu do centro cirúrgico, já foi para a hemodinâmica, onde eles fizeram a arterização, a embolização arterial transcatéter para tratar essas lesões hepáticas que eram graves, que incluíam o segmento medial e o lobo direito, utilizando aquela esponja de gelatina. Além disso, eles fizeram também a embolização de todas essas artérias citadas: subcostal esquerda, primeira e quarta lombar esquerda, primeira a quarta lombar direita, glútea superior direita, iliolombar bilateral, obturatória direita e sacral lateral esquerda. Isso em quase 2 horas de procedimento, para conter esse sangramento, essa hemorragia dessa paciente. Na UTI, essa paciente ela evoluiu com uma piora do padrão respiratório, então uma razão PF menor que 50, PCO2 maior que 70, um pH de 7,09 e um base excess de menos 12, mostra que esse paciente não está conseguindo fazer as trocas de oxigênio de forma efetiva, então foi iniciado o ECMO para assistência pulmonar dessa paciente. E o ECMO, que é a membrana extracorpórea de troca gasosa, a gente ficou mais na moda agora, né, com o Covid, quem tem mais condição, os hospitais mais ricos têm, né, esse tipo de tratamento. Então, nessa figura a gente vê que fizeram funcionária jugular interna direita
E aqui é difícil de ver, mas tem aqui um cateter que veio pela femoral direita para poder fazer, esse já veio a femoral, né? Para poder fazer essa circulação intracorpórea. Associado à ECMO, eles passaram um balão bronquial para poder seletivamente diminuir a pressão daquele pedaço, né, do brônquio inferior direito, para evitar mais sangramento naquele pedaço que foi operado, e uma broncoscopia para realizar a toalete do bronquial do outro lado, né, que estava sendo oxigenado, estava sendo ventilado. Durante a internação na UTI, a função hemodinâmica e respiratória melhoraram com os tratamentos. Eles mantinham a paciente sob transfusão sanguínea basicamente contínua para manter uma hemoglobina maior que 9, um fibrinogênio maior que 150 e mais do que 100 mil plaquetas. Em 24 horas, eles fizeram 82 bolsas de concentrado de hemácia, 136 unidades de plasma e 70 de concentrado de plaquetas. No segundo dia, eles então fizeram a cirurgia programada dessa paciente, então reoperaram o tórax e operaram a pelve. Quando foram removidas, né, as pinças de statins, que eles viram que ainda havia um sangramento naquela linha de grampeamento, então fizeram um reforço mecânico, um reforço daquela sutura mecânica. Colocaram 2 drenos e mais suturas que eles realizaram para conter a hemorragia, né, das áreas que estavam fraturadas, das costelas. Eles tiraram o empacotamento pélvico e perceberam que ainda tinha sangramento à direita da pelve, refizeram o reempacotamento pélvico e fixaram essa pelve com fixador externo. Essas outras 2 figuras mostram o momento da segunda cirurgia, o momento inicial, a gente vê como que foi deixado, né, empacotado, com as 2 pinças juntos à pele aqui, e o ECMO em funcionamento já, essa paciente, antes de começar a cirurgia. Bom, pós-operatório, ela continuou recebendo sangue, porque a ECMO faz espoliação de alguns hemocomponentes, então ela vai repor isso aí. A infusão de fluidos foi muito restrita e foi administrado também um diurético, a fim de manter o balanço hídrico dessa paciente mais zerado possível. Eram realizadas broncoscopias para essa limpeza brônquica. No 5º dia, removeram o empacotamento pélvico pré-peritoneal e fecharam a ferida definitivamente, tinha resolvido o problema. No 7º dia, tiraram o balão que estava bloqueando, né, o brônquio e a ECMO, e a paciente foi para a ventilação mecânica por tubo. No 15º dia, essa paciente melhorou ao ponto de ser estubada e sair da ventilação mecânica. Ela evoluiu com pneumonia e infecção intratorácica à direita, que foi tratado com antibiótico, e ficou mais 45 dias em reabilitação para conseguir andar novamente, independentemente, e no 75º dia ela foi transferida para a ala psiquiátrica, era paciente, né, com distúrbio psiquiátrico, esquizofrenia, já não mais tratando de nada da parte traumática. A conclusão do artigo é basicamente que com essas múltiplas modalidades de tratamento e o tempo apropriado, eles conseguem salvar um paciente desse politraumatizado com contusão pulmonar maciça. Obrigado. Queria fazer alguns comentários já, antes do Igor falar até, é que a gente vê um tratamento muito diferente daquilo que a gente consegue dar para os nossos pacientes, né? Mas um dia a gente chega lá. Eu acho, Paulo, sinceramente, assim, que o artigo ele é bom de ponta a ponta, né? Assim, ele Sim. nos faz acreditar, se a gente tiver na estatística, a cada 100 casos, 10 que cheguem assim, e a cada 10, 1 que saia dessa forma, eu acho que a gente vai estar conseguindo entregar para a sociedade aquilo tudo que a gente se propôs estudando e trabalhando. Obviamente que assim, isso acontece no contexto de um país ou de uma região em que tudo isso aí da tecnologia é muito mais barato, o acesso muito mais possível, e eles não têm estatística tão elevada quanto a nossa. Então, esse talvez seja o paradoxo. Eu costumo ver que algumas tecnologias elas caducam por não chegar no Brasil e nos países de terceiro mundo, porque quando a coisa vai chegar para a gente disponível, por exemplo, quando chegou a hemodinâmica para a gente, tudo aquilo que teve no meio do caminho talvez já se perdeu. É igual quando a gente tinha antigamente um LP e uma fita cassete, aí saiu o CD,
Aí saiu o MP3, mas nesse meio do caminho teve um monte de tecnologia que resolveu o problema e que sumiu, que eram verdadeiros natimortos. E que talvez vai restar para a gente aqui aquilo que for barato, aquilo que tiver acesso, sabe? Sim. Mas o conjunto da obra aí, eu acho importante, Paulo, pelo seguinte: primeiro, a preocupação maior do investimento ali qual foi? Via aérea. Sim. As outras coisas elas são tão importantes quanto, né? Imagina um ABCDE cheio de coisa aí para você poder fazer em cada letra. Quantas vezes ele não voltou esse ABCDE para poder reabordar algumas situações? Mas a grande preocupação da contusão pulmonar, da via aérea possível de troca, a questão de se otimizar a circulação torácica e, principalmente, né, que pudesse fazer essa troca gasosa e não centralizar o fluxo e conseguir diminuir a reação inflamatória, porque tinha uma fratura de pelve complexa e, além do trauma torácico, você ainda fez uma toracotomia. Então, com um trabalho rápido, né, de atenção rápida, esse paciente deve ter sido rapidamente atendido na cena, rapidamente transportado para o hospital, já com todas as situações pré-hospitalares. A conduta e a decisão de ir para o bloco foi muito rápido, o controle de danos já estava na cabeça de quem decidiu. E não só... Aqueles primeiros passos, quando é que eles fizeram o balão intraórtico, o dreno, tudo, foi em 12 minutos. Exatamente. Exatamente. Que é o que eu iria estar falando. Você imagina, né? Assim, conseguir todas essas situações num tempo muito rápido. Então, quando o paciente entrou na fase quente da resposta inflamatória, ele já estava pronto, né? Ele certamente já tinha sido doado sangue, já tinha uma condição de ventilação assumida, o controle de danos já tinha sido feito, a terapia intensiva já deve ter começado dentro da sala, e aí o paciente sai. Então, eu quero que vocês visualizem isso, porque vai que algum de vocês vai fazer trauma lá fora, vai lá para o Canadá estudar com Mattox, né? Vocês vão ver isso, e vai ver que uma realidade como essa, ela acontece numa quantidade muito menor do que a nossa aqui, mas com muito mais eficiência. E aí leva esse N baixo para um resultado ótimo, diferente da gente que tem um N alto e os resultados abaixo. Esse paciente, eu tenho plena consciência e quase certeza que em qualquer dos nossos hospitais, ou melhores hospitais do Brasil, para trauma, teria ido a óbito, né? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, entendo o silêncio como o fim da nossa aula. Agradecer a todos que apresentaram. Excelente apresentação de todos hoje, muito boas. Agradecer principalmente a gestão de ensino do Hospital São Francisco, na pessoa da professora Maria Fernanda, que sempre está aí para nos ajudar e dar essa retaguarda a todos. Lembrar que as nossas aulas elas são depois colocadas no canal do YouTube. Nós tentamos cada vez mais trazer mais acadêmicos e mais residentes para que essas aulas nossas possam ser mais participativas e que nós vamos tentar, aos poucos, fazer com que essa educação continuada possa ter também algumas serventias para as provas de residência, para pontuações, e aí eu solicito que aqueles acadêmicos interessados possam entrar em contato. O serviço de residência médica do Hospital São Francisco é o responsável pela educação continuada, onde nós, todas as quartas, conversamos a respeito de trauma, cirurgia geral, cirurgia oncológica, cuidados paliativos, e a gente agora inovou com a possibilidade de um PBL simulando uma prova prática, uma contextualização de casos clínicos. Os residentes do Hospital Socorro, Hospital São Francisco, Hospital Regional de Betim, alguns outros colaboradores, como o Hospital Municipal Dr. Sérgio de Castro, sempre participam conosco apresentando os artigos e depois os colegas mais experientes participando na supervisão e nos comentários da experiência de cada um. Quero agradecer, né, todos que estão fazendo com que essas nossas aulas tenham cada vez mais uma visibilidade e uma serventia maior. E semana que vem a gente está aí. Um abraço para todos e boa noite. Boa noite, chefe. Obrigado. Boa noite, obrigado.